Acho que tem um delay, né? Tem, eu estou conectado aqui. Eu não preparei nada aí dos vídeos, eu tenho que entrar ainda, você tem que me mandar aí. Olha lá, não, tá eu entrando. tô com os vídeos Estamos aqui. ao vivo. Agora sim, agora já estou vendo, olha lá. Boa noite, pessoal. Olha que emoção. Olha a Sônia já mandando mensagem aí, legal. Estamos ao vivo, então, aqui hoje para poder fazer nossa primeira live, Cíntia. Como é que Olha, você a está Sônia aí. aí? Tudo bem, Herbert? E aí, vamos lá, né? Hoje, primeira Legal. live. O pessoal está Um super chegando. Ó, convidado, Fabrício, com super convidado. Estreia boa, hein? muito bom mesmo. E o tema é incrível, né? É um tema que a gente já trabalhou muito. Acho que todo mundo já viu aí, né? Sobre o bom samaritano. E tem muita Exato. coisa bacana para falar, é uma coisa que sempre tem assunto, né? Ainda mais na nossa atualidade aí. Com certeza vai ter muita coisa boa. Sem dúvida. Olha só, Cíntia, a gente tá ao vivo, então o pessoal tá entrando. A gente podia interagir com eles até já para ver se tá bom o som, vocês estão ouvindo a gente bem. Patrícia, Renato, o Fabrício É, também está aí. A Sônia, dá um toque para a gente aí ver se o nosso áudio está bom. Vocês estão ouvindo a gente bem. A o nosso Dalva, olha a Dalva entrando. Alfa, É isso legal. aí. É, Nosso muito bom. convidado está aqui, ó, esquentando a Tá. garganta para começar a falar para gente aí um monte de coisa boa, hein? Que bacana, né? Tem E a alguém gente para. podia aproveitar. Sabe o que eu Som pensei? excelente, ó. A Angélica falou, não, Legal. falou que o áudio está ótimo. Muito bom. Qualquer coisa avisa a gente, pessoal, por favor. Tá? Então, Que ó, era estreia. até bom, Cíntia, fazer uma introduçãozinha, apresentar, falar aqui da onde que a gente vem, o que que a gente Vamos lá. faz, porque eu já vou compartilhar uma tela aqui para a gente. Ah, é a Gabi que tá, não é a Dalva. Oi, Gabi. E aí? Olha só, galera. Deixa eu ver. Aí, ó. Só para lembrar aí, ó, que a gente trabalha então para o UEFA, né? A gente é voluntário lá da UEFA, a gente tem um trabalho de evangelização e a Cíntia no domingo e eu no sábado. Hoje nós estamos juntos aqui e lembrando que é um momento difícil para todo mundo, é um momento diferente também, ninguém esperava uma situação dessa e não é diferente para casa, né? Não é só para todo mundo. E a gente tem aí a assistência social que precisa muito do apoio de vocês, como sempre. Então a gente queria quem quiser puder, né, compartilhar e contribuir com a gente os nossos canais, o nosso canal de recebimento principal aí no caso seria o banco, quem puder fazer o depósito e ou enviar um e-mail para sandrapaz04@hotmail.com, tá certo? Acho que é um recadinho bom para dar aí para começar, né, Cíntia? É legal porque a assistente social ela não para, né? O nosso trabalho de entrega de cestas básicas, né? O nosso trabalho de ajuda ali ao próximo continua mesmo com as nossas casas fechadas, né? As nossas 3 casas. Sim, deixa eu só trocar minha câmera aqui que deu pau. Aí, Né? pronto. Exatamente, são 3 casas, são muitas famílias e a ajuda é bem-vinda. Que mais? O tema hoje, né? O pessoal está entrando, acho que já tem bastante gente. Zuleika, oh, legal. Felipe Lorena, seja bem-vindo, Felipe. Angélica, a gente vai falar hoje sobre caridade, né, Cíntia? Como você estava dizendo, um tema que a gente trabalhou aí na evangelização. Esse tema a gente trabalhou em 2 dias diferentes, né? Nós trabalhamos ele em 2 sábados, e a gente usou de base a parábola do bom samaritano. E o grande lance desse evento é porque um amigo nosso, aí de outra casa, uma casa, a gente chama casa irmã, mas poderia considerar até uma casa mãe da UEFA,
pois muitos vieram de lá e ajudaram a construir esse trabalho maravilhoso que tem aí na freguesia do Ó, é o Gilmar Trivelato. Você conhece ele, Cíntia? Conheço online, né? Online, né? Hoje em dia, você Isso. vê como que é, né? Hoje está Tá fazendo online. um trabalho belíssimo lá no Batuíra, né? Isso, o Fazendo Grupo Espírita lives, Cultura. tá fazendo lives também, levando seu conhecimento aí de anos, né, em várias áreas, que a gente vai conversar um pouco sobre isso na área espírita, para a gente conhecer um pouquinho mais. O trabalho dele é muito bom, muito fantástico mesmo. Perfeito. O Gilmar, ele é um espírita mineiro, a gente pode dizer. A gente já confirma com ele já, tá? É, Ele já trabalhou aí em coordenação de estudos de diversas áreas dos centros aí que ele passou. Inclusive, ele passou pela UEFA. Ele também foi coordenador de estudos da UEFA, trabalhou como diretor na parte administrativa, já trabalhou com evangelização, foi trabalhar em Belo Horizonte, na União Espírita Mineira, voltou para São Paulo, voltou para o GEB, e na sua vida particular, para quem tem curiosidade, ele é um pesquisador científico na área da saúde do trabalhador, tá certo? Então, vamos abrir a porta aqui para receber o nosso amigo Gilmar Trivelato. Boa noite, Gilmar. Boa noite, Herbert. Boa noite, Cíntia. boa noite, Gilmar, É uma obrigada. alegria muito grande estar aqui, retornando entre vários amigos aí da União Espírita Francisco de Assis, uma casa que eu tive grandes oportunidades de trabalho, né? E hoje esse desafio que vocês me propuseram aí, que é de conversar com as crianças, né? E de responder as perguntas dessa garotada que estudou a parábola do bom samaritano, e agora eu fiz essa palestra para adultos e pude explicar várias coisas, mas hoje, para mim, é um desafio um pouco diferente. Eu vou ter que tentar falar para as crianças menores. Olha, faz mais de 30 anos que eu não dou aula para crianças. Então, eu vou ver se eu estou enferrujado ou se eu dou conta do recado, né? Vocês me ajudem aí no que for possível. Temos certeza que não tem nada enferrujado aí, não. Só estava guardado na gaveta. E até porque a gente viu recentemente você fazendo essa palestra lá pelo GEB, né? Pelo Grupo Espírita Batuíra das Perdizes. E realmente a palestra foi muito edificante, né, Cíntia? Foi. Então, eu vou repetir mais ou menos o que eu falei lá, mas tentando traduzir numa linguagem que seja compreensível para os pequenos aí, né? Como que eu faço? Eu posso começar compartilhando a tela? Vamos lá, fica à vontade, porque E aí tem é o as seguinte, perguntas. a gente... Eu coloquei os slides, eu recebi os vídeos das crianças com as perguntas, aí vocês, por favor, na hora que chegar a pergunta delas, que eu enumerei, vocês apresentem o vídeo delas para mim, por favor. Você passa, Cíntia, o vídeo daí, que eu acabei não me preparando. Tá, Beleza? tudo certo. Então eu vou... Se tiver qualquer problema... Como a gente diz aí na força de trabalho, você vai tocar o piano hoje, a gente só está acompanhando, tá? Tá certo. Ô, Gilmar, qual que é a primeira criança que eu já deixo aqui preparado para entrar? A primeira criança, eu acho que é do Kaique. Tá bom, vou deixar aqui já, então, preparada. Tá. E depois eu acho que é do Fabrício, tá? A pergunta. Você colocou na apresentação, né? Lá na apresentação, então vocês vão encontrar as perguntas das crianças, vai ser fácil. Legal. Então, para que vocês quiserem compartilhar a tela, por favor. Vamos lá, vou liberar você agora. Agora estamos aí ao vivo com a apresentação do Gilmar. Gilmar, a noite é sua. Tá ok, obrigado. Então, vamos ver. Então, hoje nós vamos falar para vocês a parábola do bom samaritano. Todos já conhecem, a criançada já estudou, né? E nós vamos tentar explicar um pouquinho para vocês e conversar mais, tentando responder as crianças, né? Eu vou ler a história, mais ou menos, só para relembrar. Eu acho que todo mundo já conhece, né? Mas é bom só a gente relembrar e depois nós vamos conversar. E quem quiser fazer pergunta pelo chat, pode fazer.
Aí o Herbert e a Cíntia estão anotando, então vocês fiquem à vontade, porque é mais uma conversa entre amigos. Mas vocês lembram que a passagem que acontece é que um certo doutor da lei, que estava tentando Jesus, né, testando ele, chegou para Jesus e perguntou: Mestre, que devo fazer, que farei para herdar a vida eterna? Então ele pergunta porque ele estava preocupado em herdar a vida eterna, a felicidade eterna. Bom, aí Jesus, ao invés de responder, né, Jesus pergunta para ele: o que está escrito na lei? Como lês? Porque o doutor da lei, né, ele era um doutor, era um homem muito conhecedor de toda a lei dos hebreus, lá dos judeus. Então, Jesus sabia que ele conhecia essa lei, mas ele pergunta: como é que você lê? Claro que ele sabia ler, é no sentido de que como que ele interpreta, como que ele explica aquela lei. Então, isso é muito importante. Então, como ele explica aquela lei? Então, o doutor da lei responde a Jesus o seguinte: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com toda a tua força e com todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Então, vocês veem que ele sabia a resposta, né? E aí Jesus diz para ele: olha, você respondeu muito bem, faze isso então e viverás. Mas ele, querendo assim se justificar, porque ele fez a pergunta e Jesus percebeu que ele sabia, aí ele faz uma pergunta muito interessante, e diz assim: e quem é meu próximo? Né? Quem é meu irmão? Né? O próximo é o meu irmão. Né? Então ele perguntou: mas se Jesus falou que é para fazer o bem ao meu irmão, mas quem é meu irmão? E aí Jesus, para responder essa pergunta, ele vai contar essa história, essa passagem que vocês todos já conhecem, né? Que ele dizia o seguinte: que um homem, né, descia de Jerusalém a Jericó. Ele não diz quem é esse homem, se era um homem alto, gordo, magro, se ele não diz a cor da pele, não diz se é rico, né? Simplesmente ele diz: um homem descia de Jerusalém a Jericó e caiu nas mãos dos assaltantes, porque era uma estrada muito deserta, então podia ter muitos assaltantes. E aí os assaltantes, os quais os despojaram, quer dizer, retiraram tudo que ele tinha, ainda bateram nele, né, espancando, se retiraram, deixando ele meio morto. Mas por acaso passava por aquele caminho um certo sacerdote, e vendo ele passou adiante. E de igual modo passava também um levita. Levita era um sacerdote mais simples, era uma pessoa que ajudava o grande sacerdote. O grande sacerdote é que tinha o poder, ele controlava lá as coisas lá no templo dos judeus em Jerusalém, e o levita era aquele sacerdote mais simples, que chegou àquele lugar e viu o homem caído e seguiu em frente, ele prosseguiu, ele foi em frente. Aí Jesus diz: mas um samaritano, eu vou explicar para vocês depois o que é esse samaritano, um samaritano que ia de viagem, chegou ao pé dele e vendo, moveu-se de íntima compaixão, ou seja, ele se colocou no lugar daquele homem caído, ele sentiu a dor daquele homem caído que havia perdido praticamente tudo que os ladrões levaram, e além disso estava sofrendo as dores com o espancamento que esses ladrões fizeram com ele. E aí, esse samaritano, o que Jesus diz? Aproximando-se, cuida de suas feridas e derrama óleo e vinho. E depois ele coloca sobre um animal, diz que era um jumento, né, um pequeno jumento, e o conduziu a uma hospedaria e cuidou dele. Eu vou diminuir aqui um pouquinho para caber tudo dentro da tela. Aproveitando, Gilmar, o vídeo, você quer que passe agora ou no final? Não, eu já vou te falar o momento, tá? Beleza. Então, vamos lá. Então, o samaritano, ele acolhe aquele homem caído, cuidou das feridas, colocou ele em cima do cavalo e naturalmente ele foi a pé, né? Porque ele estava com um animal, né? Se ele põe um homem
No animal, ele tem que seguir andando com as próprias pernas, conduzindo. Então, ele chega na hospedaria, né? Peraí, deixa eu voltar aqui, que passou aqui. Voltar aqui. Colocou e cuidou dele na hospedaria. Mas no outro dia, ele teve que partir, porque ele estava indo de viagem. Ele tirou 2 denários. Olha, para vocês terem ideia, 2 denários eram dinheiro da época, era dinheiro dos romanos, ele dava para comprar mais ou menos 8 quilos de pães. Né? Então, se vocês pegassem esses dois dinheiros aí, 2 moedinhas, daria para comprar uma quantidade de pão para alimentar aquele homem por alguns dias. Ele dá, então, esse dinheiro ao hospedeiro e diz, cuida dele. E quanto mais você gastar além disso, né? Quando eu retornar, no meu regresso, eu pago a você a quantia que você tiver gastado. Aí Jesus termina essa história e pergunta para o doutor da lei, né? Qual, na sua opinião dele, na opinião do doutor da lei, havia sido aquele próximo que caiu na mão dos assaltantes? E respondeu ele, né? E ele respondeu, aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus disse, vai e também tu faz o mesmo. E aí a gente... Então vamos ver... Eu vou compartilhar outra, eu abri a apresentação errada. Eu estou vendo que tem mais informação, eu estou acompanhando aqui, mas tranquilo. Eu acho que agora seria vídeo. Não, deixa eu apresentar a minha apresentação, que eu abri ela errada. Eu peço desculpa para vocês, porque... Fique tranquilo. Deixa eu ver aqui, compartilhar a minha tela. Deixa eu abrir aqui primeiro a apresentação. Eu estava pensando muito quando a gente estava falando com as crianças na aula, a gente reforçou muito o fato de você fazer tudo a pé, quer dizer, era uma coisa que a gente tem que pensar quando a gente ouve uma história de Jesus em vários detalhes, né, Gilmar? Porque não tinha carro, né? As crianças falam, como que ele ia? Não tinha carro, não tinha estrada, né? Você vai falar tudo isso pra gente aí? Sim, eu vou mostrar a estrada, justamente que está na outra apresentação. Certo. Né? Eu vou compartilhar agora a tela com vocês, para justamente a gente mostrar eu vou apresentar para vocês. Mas antes disso... acha de fazer a pergunta do Kaique? Exato, pode fazer a pergunta do Kaique, enquanto eu compartilho aqui a tela. Tranquilo. Né? Posso interromper o compartilhamento? Deixa eu só me situar aqui na apresentação. Isso. Já está interrompido. Cíntia, você posso preparar o vídeo aqui? Já está. Acho que eu já posso clicar aqui, tá? Então agora a gente vai ver o que acontece, para todo mundo entender aí do outro lado. As crianças fizeram, a gente falou sobre a caridade, apresentamos a parábola do Bom Samaritano, com os exemplos que a parábola traz. A gente tentou extrair o máximo possível de informação que levassem as crianças a terem contato com valores cristãos, né, com os valores positivos aí que a gente precisava mandar. Só que é um tema que a gente pode estudar durante anos, né? Quer dizer, a nossa reforma íntima, talvez ela dependa desse exemplo de muitos outros, mas por muito tempo. Então as crianças tiveram algumas dúvidas. Vamos soltar agora a dúvida do Kaique. Vamos ver o que ele falou pra gente. Deixa eu ver como é que eu faço, Cíntia. Aí. Não tá saindo o som dele. Tá saindo sem som, Cíntia. Tá saindo sem som? Eita. Melhor passar. Você tem o vídeo aí embaixo? Era para estar com som, porque tá sem áudio? Acho que era melhor passar o vídeo direto. Como passar o vídeo direto? Você tá passando no YouTube? No YouTube,
Se não está saindo o áudio, eu não sei por quê, porque a gente testou ontem e vai o áudio. Tem uma mensagem aqui que está sem áudio mesmo. Vamos lá, é a primeira live. Você não tem que liberar o áudio aí, Herbert? Pois na opção da... Vê se na transmissão tem um botãozinho de liberar. Eita, tirei a Cíntia. Gilmar, a gente tá na primeira live. Então, você tá me ouvindo, né? Não, isso acontece. Agora a gente volta e a gente vai descobrir como é que faz para transmitir o vídeo com o áudio. Para que, olha aqui, ó, vamos aproveitar para ver aqui o chat enquanto a Cíntia volta. Tá aqui sem problemas. O Breno tá falando para você, Gilmar, ó, sem problemas. Tá muito legal essa live. O Fabrício escreveu aqui, ó, good vibes, virtual rug. Obrigado, para você também. Um abraço virtual. Pronto. Oi, o que aconteceu? Eu caí ou todo mundo caiu? Não sei o que eu apertei, Cíntia. Você me excluiu, é isso? Então vamos lá a pergunta do Kaique. Vê se que a gente consegue. Olha só, recebemos abraços virtuais aqui do Fabrício. Adorei. Acho que é a Gabi falando. A Rose, minha amiga lá do Rio Grande do Sul, também está assistindo a gente. Legal. O Ralph, meu amigo. O Ralph é meu amigo lá da academia. Ô, parceirão, que bom que você está aí. Seja bem-vindo. A gente não se vê na quarentena, não se viu, né? Olha só, galera. Você descobriu o seu negócio de áudio aí, ou coloca o vídeo de novo. Você fez que nem a gente fez no ensaio lá no teste? Isso. Vamos lá. É bom que você edita depois esse vídeo aqui, mas o pessoal que está ao vivo está vendo como é que faz. Olha que interessante, Gilmar, falar em ao vivo. Eu estava assistindo uma live, enquanto a Cíntia libera o vídeo para mim aqui, que eu não estou vendo o vídeo, viu? Tá, tô pondo. Eu estava vendo uma live do André Trigueiro e ele estava entrevistando a Irvênia Prada, falando sobre a questão espiritual dos animais. Achei onde é. Agora vai. Uma live maravilhosa. Sabe o que aconteceu? Só para finalizar, o vídeo já está aqui. Ele terminou a live, a Irvênia caiu lá, a internet dela por algum motivo, ele terminou a live no celular com a Irvênia, no microfone dele, e eles falaram lá o que tinha que falar, falou do lançamento do livro, que o livro dela teve revisão agora. Mostrava, né? E foi assim, fora o resto que a gente tem visto, né? Gente com experiência fazendo. Mas agora vai o áudio, ó, descobri aqui, tem um botãozinho, vamos ver se vai. Agora tem o símbolozinho do áudio. Agora vamos ouvir o nosso querido amigo Kaique. Kaique, se você estiver nos vendo aí, olha você na live. Oi, gente, meu nome é Kaique, eu tenho 6 anos, vim de São Paulo. A minha pergunta é, Jesus era professor porque ele sempre fica ensinando o bem, fala para as pessoas não fazer coisa errada. Tchau. Tchau, Kaique. Kaique. Obrigado. Muito boa a sua pergunta, Kaique. Sim, Jesus é um grande professor. Aliás, é o maior dos professores, né? É o professor que Deus, nosso Pai que está nos céus, né, mandou para nós, né, para ensinar, não só falando, mas ele também fazia as coisas mostrando para as pessoas como que deveria ser feito. Ele dava o exemplo. Né? A gente chama assim, não só dizer como tem que fazer, mas ele mostrava para a gente como deveria ser feito, Kaique. Então, ele vai mostrar aqui nessa parábola que nós estamos conversando, ele vai nos ensinar, né? Pode passar agora, quando a gente vê uma parábola, a primeira ideia que a gente tem que explorar numa palavra é qual é o ensinamento geral dessa parábola. E parece que o Fabrício, que não fez uma pergunta, mas ele fez um comentário muito interessante que eu gostaria de ouvir. Você está aí com a live do Fabrício? Estou colocando. O comentário do Fabrício. Do comentário do Fabrício. A gente teve pergunta, a gente teve comentário, então assim, daqui a pouco teremos alguns palestrantes aí, né, para nos ajudar. Essa turminha tá vindo com tudo, né? Né, Cíntia? Às vezes a gente se surpreende. Com certeza, olha, a gente tá preparando para deixar na mão deles, né, Herbert? É isso aí.
Então, Fabrício, agora é com você, ó. Vamos lá. Oi, eu sou o Fabrício, eu tenho 10 anos e eu tô aqui para falar sobre a parábola do bom samaritano. Eu não tenho nenhuma pergunta ou dúvida, então eu quero fazer um comentário. Eu gostei muito da parábola, ela é bem legal. Ela fala muito bem sobre amar o próximo, como amar a você mesmo. E isso é como se amasse o próximo, é como amar a Jesus. Então é como um presente para ele. Na parábola do bom samaritano, como você faz alguma coisa para outra pessoa, você não está só dando um presente para Jesus, você está dando para você também. E isso influencia a pessoa a fazer para outra pessoa, que faz para outra pessoa, que faz para outra pessoa, que faz para outra pessoa, faz para outra pessoa, e no fim chega para você de novo, que isso a minha mãe chama de corrente do bem. Isso que é legal na parábola do bom samaritano. Tchau. Tchau. Muito Tchau, bom. Fabrício. Você mandou muito bem, Fabrício. É isso mesmo. A coisa mais importante dessa mensagem aí da parábola do bom samaritano é o amor ao próximo, né? E a gente fazer o bem para todas as pessoas e a gente recebe fazendo o bem, como você explicou aí, essa corrente aí que um vai ajudando o outro, né? Então, isso é o ensinamento mais importante da parábola do bom samaritano. Mas nós temos outros. Depois vocês já deixam preparado aí a pergunta da Gabi. Eu vou continuar a apresentação. Vamos lá, aqui em frente, né? Eu vou passar aqui até para explicar para vocês. Então, quais são as principais lições dessa passagem evangélica? Vocês viram que eu não precisei nem fazer comentário, né? Não tive nem trabalho, porque o Fabrício aí gabaritou a resposta da pergunta que a gente fez. Muito bem, então, ela é a essência da prática da caridade, do amor ao próximo, mas o amor ao próximo como a si mesmo, aquela pessoa que respeita a si mesmo, que cuida de si mesmo, né? Não pode descuidar. Bom, então, ela também tem outra ideia, é a ideia da misericórdia, da solidariedade, que isso é outra forma de mostrar o amor ao próximo. Igual nesse momento que nós estamos vivendo, da pandemia, que tem muitas pessoas que têm condições e outras pessoas que não têm, que moram em lugares mais precários, assim, mais simples, que não tem as comodidades, às vezes não dá para nem ficar em isolamento, às vezes ele perdeu o trabalho. Então, nós estamos, muitas pessoas fazendo solidariedade. Inclusive, eu vi aí um vídeo no canal, no Jornal Nacional, que o pessoal aí da Brasilândia, onde fica a União Espírita Francisco de Assis, que eles fizeram uma rede de solidariedade para ajudar todas essas pessoas mais necessitadas aí na Vila Brasilândia, né? E outra coisa muito importante que essa parábola nos ensina é como praticar a caridade. Bom, eu vou agora aprofundar um pouquinho, ver mais coisas, outros ensinamentos que essa parábola nos traz. Mas antes, eu queria contar alguma coisa para vocês de como que era aquele lugar onde passou aquela parábola, né? Então, se vocês... eu queria mostrar aqui para vocês um mapa, né? É claro que os pequenininhos não vão entender esse mapa aqui, mas os maiores já vão saber. É o mapa hoje da região da Palestina. Olha, gente, e aqui é onde fica a Fenícia, o Líbano, é onde teve essa explosão que vocês viram na televisão que ocorreu esses 2 dias atrás, né? Foi nessa região aqui, bem pertinho, onde está passando essa história. Então, essa região, na época de Jesus, tinha 2 partes importantes. Eles viviam sob o domínio dos romanos, né? Os romanos tinham grandes exércitos, então eles dominaram toda essa região aqui e eles governavam toda essa parte aqui. Então, tinha uma região que se chamava Judéia, onde ficava Jerusalém, e tinha uma outra região que se chamava Samaria,
né? E nessa região moravam os samaritanos. Mas todos esses povos aqui eram povos irmãos, porque eles eram descendentes dos hebreus, dos chamados filhos de Abraão. Abraão foi um grande homem lá entre os hebreus, patriarca, ele teve um filho, que depois teve, esse filho dele teve mais 12 filhos e fundou as 12 tribos de Israel. Mas com o passar do tempo, essas tribos se dividiram, os judeus ficaram nessa região aqui, onde tem o Mar Morto, né? E um grupo ficou na Samaria. E qual é a diferença da Samaria? Os samaritanos, eles se misturaram com outros povos, vinha povos aqui da Síria, da Fenícia, que hoje é o Líbano, onde eu falei para vocês que explodiu a bomba. Então, eles se misturaram. Os judeus não gostavam de se misturar. Eles só casavam entre eles, né? Então, o judeu só podia casar com judeu, conviver com judeu. Já os samaritanos já se misturaram um pouco. Então, por isso que eles eram meio rivais, né? Os samaritanos aqui, os judeus, quando viam um samaritano, ele achava que não era um homem bom, que não era um homem que tinha uma vida muito correta, porque eles adoravam a Deus lá no templo deles, na cidade onde era a capital, onde eles moravam. E os judeus adoravam a Deus indo lá no templo que ficava em Jerusalém. Então, por exemplo, um judeu, para ir lá para Galileia, onde Jesus nasceu, onde ele vivia, né, porque ele nasceu aqui na Judéia, em Belém, mas eles tinham que atravessar a Samaria, olha, eles tinham que vir por aqui atravessar. Mas o judeu era tão orgulhoso que ele não queria se misturar com os samaritanos, ele dava a volta para não passar na Samaria. Então, vocês vão entender, é muito importante a gente entender essa relação entre judeus e samaritanos. Então, os judeus se achavam que eles eram os que seguiam verdadeiramente a Deus. E os samaritanos, eles julgavam que eram aquelas pessoas que não seguiam muito a Deus, ou de uma forma que eles não concordavam muito, né? Então, vamos ver agora a região. Outra coisa interessante é o caminho que Jesus conta essa história de Jerusalém, né? Jerusalém era a capital religiosa dos judeus. Eles todo ano tinham que ir lá fazer as orações deles, tinham que ir no templo visitar. E para descer para Jericó, Jericó ficava à margem de um rio chamado Rio Jordão, eles tinham que descer essa serra aqui, ó. Igual quando a gente vai aqui de São Paulo para Santos, você tem que descer a serra. Só que a nossa tem bastante vegetação, e essa serra aqui não, era uma serra muito árida, por isso que quem descia aqui não encontrava quase ninguém. Então, um assaltante que ficasse escondido por aqui poderia pegar facilmente qualquer viajante, né? Por isso que Jesus conta essa história. Então, eles desciam, você vê que era uma estrada muito difícil, né? Hoje não, hoje a estrada, aqui está Jericó, tem uma estrada pequenininha asfaltada, é um pouco melhor, mas você vê que é uma região assim, bastante, é uma parte do deserto. Agora, Jericó não, Jericó era uma cidade muito próspera naquela época. Jericó era uma cidade onde tinha o palácio de Herodes, onde tinha um mercado muito importante, onde circulava muito dinheiro, né? Então, essa era a cidade de Jericó. E aí, tem um significado para nós. Quando Jesus se referia a Jerusalém, ele estava referindo àquela cidade que era a capital religiosa, que representa os nossos interesses espirituais voltados para o nosso Pai Celestial. Então, quando Jesus representa Jerusalém, ele está dizendo que é a cidade dos interesses mais elevados, dos interesses de praticar o bem, de amar ao próximo, né? Agora, Jericó, que era a capital política, porque eu falei para vocês onde ficavam os palácios de um dos reis que governavam lá, que é o Herodes, era inclusive um homem muito tirano, né? E era o centro de negócios. Então, ali em Jericó, as pessoas se interessavam mais para fazer negócio com as coisas da vida, ao passo que em Jerusalém estavam representando aquelas pessoas que tinham interesses mais espirituais. Né? Então, eu espero que vocês tenham entendido. Mas, para você ir de Jerusalém para Jericó, tinha que passar por aquela estradazinha, descer aquela serra,
né? E um caminho bastante difícil. Bom, vamos ver outras coisas, né? Dessa passagem. Então, vocês entenderam a diferença entre essas duas cidades, e vocês também entenderam a diferença entre os judeus que se julgavam, né, os mais importantes, os conhecidos, eles achavam que só eles que seguiam verdadeiramente a lei de Deus. E os samaritanos eram homens que a gente chamaria, infelizmente, alguns usam essa expressão, homens de segunda classe. Nós sabemos. Classe. Ô, Gilmar, as crianças, para elas entenderem assim, então, quem que estava do lado dos judeus, quem era? Então, era o sacerdote e o levita. O levita, eles eram judeus. O doutor da lei era judeu. Doutor da lei. E eles estavam todos em Jerusalém. E esse caminho era comum as pessoas andarem por ele e eles se cruzavam, né? Sim, o samaritano era muito difícil eles andarem um ir na terra do outro, né? Ele estava bem longe de onde ele vive, né? Ele vinha de longe, de uma viagem e passou por ali. Os judeus, quando tinham que fazer uma viagem que às vezes tinha que passar pela Samaria, eles evitavam de passar por lá, porque eles não queriam se misturar, né? Essa é uma palavra assim que a gente pode usar. Então, aquelas pessoas que se julgam muito importante e não queria misturar com gente desqualificada, gente que não tinha valor, para eles era isso. Então, o samaritano era isso. Agora, o doutor da lei era judeu. Jesus também nasceu em Belém, que é não muito longe de Jerusalém, porque a família dele era de Nazaré, lá na Galileia, mas quando foi feito um recenseamento, levantamento das pessoas, eles tiveram que ir para a cidade, lá onde Jesus nasceu. Né? Vocês conhecem a história do nascimento de Jesus. Mas Jesus também era descendente dos judeus. Né? Agora, o doutor da lei era aquele homem que conhecia. Né? Então, será por quê que ele, sabendo da lei, ele pergunta para Jesus, né? Por que será que ele faz essa pergunta? Né? Essa que é a questão que a gente vê, né? Ele diz assim, um certo sacerdote levantou para testar Jesus. Porque eles queriam, os judeus, a todo momento, testar Jesus para ele dizer alguma coisa para que eles pudessem acusá-lo e prendê-lo. Tá? Então, eles ficavam sempre testando Jesus, fazendo uma pergunta, devo pagar imposto, devo fazer isso? Então, o doutor da lei, ele não estava, na verdade, querendo saber o que ele deveria fazer, né? Porque ele conhecia a lei, mas ele estava querendo ver se Jesus falasse alguma coisa que ia contra a lei de Deus, dado que os judeus cultivavam, para que eles pudessem ter alguma coisa para acusá-lo e levar num tribunal e condená-lo, como eles de fato fizeram depois de um certo tempo. Tá dando para entender aqui, Cíntia? Até aqui com a meninada? Tá. Sabe uma pergunta? Né? Então, uma pergunta que eu tenho deles, que já foi feita, mas que lei é essa? Porque ele é doutor da lei, é lei de trânsito, é lei do que isso daí? Os judeus, quando eles saíram do Egito, né, eles viviam nessa região, mas depois, numa época de dificuldade, eles foram para o Egito, porque o Egito era uma terra que tinha muita plantação de trigo, ela era um celeiro, né, era um lugar que dava muitos grãos. Então, eles foram para lá. Um dos netos lá do Abraão, que é o José, foi vendido pelos irmãos e ele foi trabalhar como escravo lá no Egito. E aí depois ele se tornou um homem muito importante lá e levou vários judeus para viver lá com ele, lá no Egito, na terra do faraó. Mas aí eles viveram muito tempo, depois eles passaram a ser meio escravizados lá no Egito. Então, quando Moisés nasceu, ele teve a missão de levar de volta o povo judeu lá para a terra, né? Não o povo judeu, os hebreus, não eram só judeus, eram todos os hebreus. Então, levar de volta, né, para a terra. Então, quando ele vai nessa volta, é que ele recebe os 10 mandamentos. Então, tem a lei de Deus, né, que tem os 10 mandamentos, mas o Moisés também escreveu uma série de regras, né, tipo uma Constituição, e quando nós temos no Brasil a Constituição, o Moisés
fez a Constituição, que dizia o que era, o que tinha que fazer, o que não tinha que fazer. Por exemplo, tinha a lei de não matarás, que não pode mentir, mas tinha umas leis muito engraçadas. Você não pode comer carne de porco, né, judeus. Por quê? Porque a carne de porco tinha muitos micróbios, né, muitas... ele vive na lama, né, ele chafurda, ele vive no meio... E também ele contaminava, era uma questão de higiene, mas virou uma lei. Então, o doutor da lei era aquela pessoa que conhecia toda a lei, todos os escritos dos profetas, né? Eu tinha todo o conhecimento espiritual, né? Então, você vê que... Mas ele faz para testar Jesus. Então, você vê que ele responde aqui, voltando aqui à parábola que nós olhamos, vocês percebem que ele conhece mesmo a lei de Deus, né? Aí a gente faz uma pergunta, né? Por que será que ele não pratica, né? Vamos ver depois a pergunta eu acho que é a pergunta da Gabi, mas daqui um pouquinho. Então, Jesus recomenda a ele o que ele deveria fazer. Mas aí o doutor da lei faz a pergunta assim, quem é meu próximo? Quem é meu irmão? Será que um homem tão sábio como aquele, que estudou muito, que conhecia, não saberia quem é o irmão dele, o próximo? Então, vocês veem que o judeu era muito orgulhoso, ele só considerava quem era irmão dele, quem era judeu. Quem era romano, quem era samaritano, não eram irmãos, não era próximo. Né? É como se a gente vivesse nos dias de hoje, eu falasse, meus irmãos são só brasileiros. Né? Quem não é brasileiro tem que ir para outro país e não pode viver aqui. Claro que nós brasileiros viemos de várias partes do mundo, viemos da Europa, viemos da Ásia, viemos da África. O Brasil, felizmente, é uma mistura. Mas tem países... a tal da miscigenação, né, Gilmar? Uma mistura, né? Eu queria aproveitar... Tem países que têm dificuldade de aceitar pessoas estrangeiras até hoje. Então, os judeus eram um deles. Eles não aceitavam os estrangeiros. Não era o irmão deles. Né? Eu tenho uma pergunta, Gilmar. Foi falar. Uma pergunta que veio de um adolescente da turma, veio hoje, e ele perguntou assim, aproveitando isso daí que você falou, é uma forma de segregação, né? Você tem ali. Aí a pergunta foi, onde ou quando começa o preconceito e se isso é um preconceito racial? Essa forma que eles tinham de separar em castas, talvez, o judeu, do samaritano, isso daí já era um preconceito? Uma forma, né? Uma forma de preconceito? Só que talvez não com esse nome. Sem dúvida, Herbert, porque o judeu não era tanto racial, era mais religioso, né? Eles se achavam um povo eleito, né? Só eles que iam herdar o reino dos céus, né? E o interessante que vocês vão perceber aqui, que Jesus vai escolher para exemplificar quem? Um samaritano. Para o judeu, quem era o samaritano? Era aquele que não valia nada. Né? Que para o judeu é aquele que não ia nunca entrar no reino dos céus. Nunca ia conseguir ser feliz. Você está percebendo? Então, Jesus vai escolher de propósito, né, aquela pessoa, para exemplificar a sua história, ele escolhe um personagem que o judeu desprezava. Né? É como se aqui nós tivéssemos, por exemplo, na Europa tem os europeus, então fosse para usar o exemplo, Jesus ia usar o exemplo, sei lá, um esquimó, um chinês, por exemplo, um africano, para exemplificar a história, para justamente testar o orgulho do doutor da lei. Que o doutor da lei não aceitava. Então, quando ele falava assim, mas o meu próximo, para ele, meu próximo era só quem era judeu. Então, eu só podia amar quem era igual a mim. E aí, Jesus vem fazer o quê? Ele vem mostrar, através dessa lição, que todos da humanidade, todos nós somos irmãos. Né? Então, para isso, ele vai escolher justamente para dar o exemplo da prática da caridade, aquele homem que, nos olhos dos judeus, não valiam nada, não se podia esperar nada dele. Tá claro? Eu não sei se a meninada vai entender, mas
Tá, claro. Não, tá sim. Tá. Eu acho que também é legal falar que nas lives eles sempre conseguiam fazer a comparação com os dias atuais, né? Como a lição de Jesus é tão atual, né? E é tão reflexiva, né? Porque em nenhum momento ele enfrentou o doutor da lei. Exato. Isso que é curioso nas parábolas. Não respondia a pergunta provocativa dele, né? O doutor da lei não estava fazendo pergunta porque ele queria saber, porque ele já tinha o conhecimento, ele faz para provocar, né? E o interessante é que aqui, na linguagem atual, tem aquelas pessoas que se acham, né? Vamos usar uma linguagem mais comum, as pessoas que se acham e desprezam outras pessoas, que são preconceituosas. Então, Jesus vai escolher para quem vai dar o exemplo de amor ao próximo é justamente aquele que é, na sociedade, o menos valorizado. Olha que interessante. Então, com isso, ele vai mostrar que irmãos nossos são todos os que caíram na humanidade. Mas vamos em frente, que tem mais algumas histórias. Eu acho que eu vou aqui... Tem o homem caído na estrada. Olha que coisa interessante, né? O que nós podemos aprender dessa história? A gente vai trabalhar os elementos, né? Os elementos. A gente chama isso... Cada personagem da história para a gente entender. Isso. Quem era o homem caído? Jesus não fala, né? De que nacionalidade que ele era, se era rico, se era pobre, se era feio, bonito, se era magro, gordo. Ele fala um homem caído, mas nós vamos ver que esse homem, né? Quem era ele? Qual era a condição dele, né? E por que será que ele caiu nas mãos dos salteadores? Então, veja que coisa interessante. Jesus fala que o homem descia de Jerusalém a Jericó. Ele não está falando que o homem subia de Jericó para Jerusalém. Então, aquilo que eu expliquei para vocês, né? O que representa Jerusalém? Jerusalém representava os interesses espirituais, aquelas pessoas que buscam os interesses espirituais. E Jericó, que era a cidade do centro de negócio, do dinheiro, das coisas materiais, significa os interesses da matéria. Então, esse homem, ele estava indo numa direção da vida dele que ia dos interesses das coisas espirituais mais elevadas para os interesses mais materiais. E aí, o que acontece com ele? Ele cai nas mãos dos assaltantes, rouba a energia dele, espanca. Então, isso significa, nos dias atuais, todas aquelas pessoas que já têm conhecimento dos ensinamentos, já sabem o que deve ser feito, né? Que já conhece os valores espirituais, mas, no entanto, ele vai numa direção contrária, ele vai na direção de Jericó, que é os interesses da matéria, de se achar melhor do que o outro, de ficar querendo ganhar muito dinheiro e não repartir, aquela pessoa que só fica preocupada não em cuidar do seu corpo, mas só para ficar bonito, para mostrar para os outros, né? Então, são aquelas pessoas que têm interesses materiais. E aí, o que acontece com essas pessoas? Elas ficam, elas perdem a energia, elas ficam na condição espiritual semi-mortas, né? No sentido... Eu posso dizer que fica mais suscetível a ataques, por exemplo, né? Ataques, né? Quem seriam esses assaltantes? Né? Quem seriam os assaltantes aí? Os assaltantes é tudo aquilo que rouba a energia da gente. Então, por exemplo, uma pessoa que tem conhecimento espiritual e não pratica, ele vai ser vítima de doenças. Os assaltantes podem ser doenças, não é necessariamente só assaltante mentira, né? Pode ser tudo aquilo que nos rouba vitalidade, que nos rouba a vida. As pessoas passam a ter uma vida sem sabor, né? Uma vida, como ele fica semi-morto, ele se torna insensível. O que é o morto, né? O morto é aquela... Se a gente cutucar um morto, ele vai reagir? Não. Né? Ele está lá frio, tá? E tudo mais. Então, a pessoa que valoriza as coisas da matéria, os interesses materiais, ele fica parecido com o morto. Ele não é sensível, ele não consegue perceber o semelhante, não consegue sentir a dor do próximo, né? Então, ele vai vivendo aí meio como zumbi, né? A gente pegando no tempo moderno, o zumbi é o meio morto aí, é aquele espírito que fica perdido por aí, né? Então, aquelas pessoas que
tendo conhecimento e não procura praticar esses conhecimentos espirituais, ele vai sofrer consequências, ele vai perder muita coisa. Né? Então, essa é a primeira lição. São as coisas que são nos apresentadas na vida também, né? Você fala de materiais, então a gente é atraído para isso, né? E a gente igual tem que resistir, né? Igual essa pandemia, foi muito interessante uma coisa que aconteceu, que tinha muitos homens ou mulheres e tal, que tinham filhos, que trabalhavam para ganhar dinheiro, trazer as coisas para casa, e não tinha tempo de ver os filhos. E agora, com a pandemia, eles descobriram que tinham filhos, né? É fato, né? Então, aí tem filhos, aí passaram a conviver mais, a perceber os problemas, é muito interessante. Né? Então, por exemplo, um homem ou uma mulher que se preocupa só com a questão material e não preocupa em conviver com a família, ele perde aquela sensibilidade de interagir, de ter afeto com aqueles que estão próximos. Né? Agora, eu queria ver a pergunta da Gabi. Ela fez uma pergunta muito interessante. Vamos ver se... Tá estranho para mim aqui, Cíntia. Que tá diferente, não tá no YouTube, é daqui, que eu não consigo subir. Não tem o áudio lá, será que vai sair? Vamos tentar? Vamos tentar, deixa eu ver. E aí, não, né? Não. Não, né? Não. Você mandou para mim no WhatsApp, ele tá lá. Mas tá no YouTube. Não, essa não tá. Não é pergunta nova? Ela pergunta. Pergunta nova não. Não tá. A Gabi me perguntou por que o sacerdote que conhecia as leis de Deus, que sabia o que tinha que ser feito, por que ele não socorreu o homem caído? Né? Foi uma pergunta, para mim, foi uma das perguntas mais interessantes. Né? Ela foi muito precisa, é uma menininha pequena, ela é pequena, eu acho que ela tinha 8 ou 9 anos, alguma coisa assim, a Gabi. Isso, E ela perguntou, por que o sacerdote? Então, eu queria mostrar por que o sacerdote não socorreu o homem. Pode vai lá que eu vou tentando colocar o vídeo aqui, eu já vou pôr a sua apresentação. Teria que subir no YouTube, eu vou subir no YouTube e passo o Herbert, peraí. Pode ser? Pode, vai subindo aí. Vou subir. Tá. Vamos deixar ninguém sem fazer pergunta aqui, Gilmar. Não, vamos colocar se tiver alguém no chat fazendo pergunta, pode falar. Então, deixa eu aproveitar essa pausa só um pouquinho, Gilmar, aqui, ó. Inclusive, para falar aqui que tem um recado para você aqui, ó. Angélica Trivelato. Minha irmã. Tá te mandando saudades, meu irmão. Que é isso, Gilmar? Dá uma ligada para Angélica, né? Tá bom. Cobrança aqui no YouTube. O pessoal aqui está comentando, tem comentário, explicação ótima. É claro que é a sua explicação, porque a gente está aqui só encostado. Boa noite, pessoal. Respondeu aqui, dia cheio com o Iago. Não sei quem é essa pessoa. Com o Iago, deve ser o Iago. É o Pedro que faz o Enfermos Comigo de quarta. Legal, Pedro. Então eu já sei quem é. Estou conseguindo acessar somente agora. Não tem problema, vai ficar gravado. Por enquanto está nesse canal, mas a gente está viabilizando um canal específico para isso, né? Mas vai ficar gravado aqui, vocês podem ver. E tem os amiguinhos da evangelização como é que fala? Dando um afago aqui um para o outro. É o Breno falando, parabéns, Fabrício, pela participação aí que o Fabrício teve. Todo mundo aqui feliz, a gente está muito feliz que está acontecendo isso, é uma experiência incrível. O Gilmar já é uma figura conhecida da internet aí, mas a gente está estreando agora com ele, graças a Deus, obrigado. O vídeo está pronto, Cíntia? Tá, vamos lá, deixa eu colocar. Vamos ver a pergunta da Gabi. Vamos ver aqui. Na hora que você disponibilizar ele para mim aqui, eu já coloco. E vocês podem, pelo chat, a gente está acompanhando aqui, viu, galera? Vocês podem aí colocar a pergunta de vocês. Olha lá, saudades de dar um abraço pessoalmente, mas estamos nos vendo no Meet. Legal, Angélica, que bom.
É isso aí, Gilmar. Obrigada, gente. Ó, tá no ponto aí. Recado Pronto, do pode passar coração. a pergunta da Gabi. Vamos lá. Oi, eu me chamo Capi, eu tenho 9 anos e a minha pergunta é por que o sacerdote ele não ajutou o homem? Porque o sacerdote sabe os mandamentos de Deus. Por que ele não ajudou o homem? Tchau. Tchau, Gabi. Olha que pergunta linda, né? É uma pergunta, né? Que o sacerdote conhecia os ensinamentos e não praticou, né, Gabi? É porque o sacerdote, você veja que Jesus dizia que ele descia para aquele caminho. Ele estava indo dos interesses espirituais, buscando o quê? Os interesses materiais lá de Jericó. Tá entendendo? Então, do ponto de vista, a vida dele, ele estava mais preocupado com os interesses da matéria, de ficar rico, de estar vivendo no bem bom, do que propriamente estar preocupado com aquilo que ele sabia da lei, entendeu? Então, aquela pessoa que, mesmo conhecendo os ensinamentos de Jesus, os ensinamentos da lei de Deus, e que não... mas na vida dele, ele está preocupado em ganhar dinheiro, em ter prazer, em ter ser o máximo por aí, essa pessoa ela não tem tempo para ajudar o semelhante. Por isso que ele passa no caminho e não... Embora ele veja o sacerdote, ele passa ligeiro e não ajuda, né? Porque ele estava muito mais preocupado com os interesses materiais. Então, essas pessoas que estão muito egoístas, que se preocupam só consigo mesmo, com o bem-estar delas, com acumular recursos, elas não têm tempo para ajudar o próximo, né? Então, por isso que ela passa sem poder ajudar, né? Eu espero que eu respondi a pergunta da Gabi. Agora, vamos ver o samaritano, né? O samaritano, que era um homem, como eu já falei para vocês, ele era visto como um homem de má vida, né? Vamos ver o que acontece com ele. Aí Jesus diz, mas um samaritano que ia de viagem, ele não está falando aqui que o samaritano também descia de Jerusalém para Jericó, no sentido de alguém que está valorizando as coisas materiais. Ele era um homem que ia de viagem, ele tinha um objetivo, né? Então, uma pessoa que tem um objetivo mais elevado na vida, que não é simplesmente fazer esse caminho, então ele é mais capaz de perceber, né? Então, veja, ele vê o homem, chega junto dele, e o que acontece? Ele move-se de íntima compaixão. Então, o que significa isso para os meninos? Para ajudar alguém, eu preciso chegar perto dessa pessoa, né? Hoje, às vezes, dá para ajudar via internet, né? Mas mesmo assim, você tem que estar com ela, né? Não dá... Se você não fizer a conexão, você não vai poder ajudá-la. Então, ele chega e coloca... O que é mover-se de íntima compaixão? É se colocar no lugar daquele homem. E se fosse ele que tivesse caído na mão dos assaltantes, né? Então, ele vê dessa forma. Em vez de estar preocupado com os interesses materiais, ele vê, olha, poderia ser eu. Olha, eu estou sentindo a mesma dor desse homem caído, então eu vou ajudá-lo. E aí, veja como que é interessante, Jesus vai ensinar como que faz a caridade aqui. Porque além de aproximar e sentir a compaixão, ele aproxima, ele cuida das feridas, né? Ele não fica perguntando por que esse homem foi assaltado. Será que ele estava fazendo alguma coisa ruim? Será que ele mereceu ser assaltado? Então, ele não julgou aquele homem. A única coisa que ele preocupou foi em curar as suas feridas. E aí ele derrama azeite e vinho, né? Porque naquela época não tinha kits de primeiros socorros, né? Então, ele tinha o azeite, quando a gente passa azeite na ferida, ela tira um pouco a dor, ela é um bálsamo, né? Ela alivia a dor. E o vinho, o que é? O vinho, vocês sabem que tem o álcool. O álcool, ele mata os micro-organismos. Todo mundo aí está lavando as mãos com álcool, gel, para justamente matar o coronavírus. Então, Jesus, na época, não se sabia exatamente, não se conhecia que tinha os micro-organismos, mas eles sabiam que o vinho que tinha álcool podia impedir que aquela ferida inflamasse, criasse pus, por exemplo.
Mas o interessante é que ele primeiro coloca o azeite, que é aquilo que alivia a dor. Né? Primeiro ele alivia a dor. E o que é o vinho? Aquilo que evita que a ferida aumente, que é o conhecimento. O vinho, no significado do evangelho, na interpretação do evangelho, significa o conhecimento. Então ele acolheu aquele homem, aliviou a dor dele, mas ele deu alguma coisa a mais para evitar que aquele homem caísse de novo na mesma situação. Aí ele protege as feridas, né? Então, se chega alguém perto de nós, vocês, as crianças aí, tem um coleguinha que tem um problema, eu não vou pegar aquele problema daquela pessoa e sair espalhando para a escola inteira, por exemplo. Né? Eu tenho que enfaixar significa proteger a ferida e não expor, às vezes, aquele problema da pessoa para outros. Né? Numa forma de empatia, Gilmar, eu poderia pensar que isso poderia ser eu com a ferida, né? Exatamente. Eu esperaria que o próximo fizesse isso por mim, né? Então, se uma coleguinha conta para o outro um problema, uma dificuldade, alguma coisa que ele passa, você não vai sair por aí espalhando aquilo ali ou julgando aquela pessoa. Você vai cuidar dela, tentar ajudá-la a aliviar aquele problema, né? E proteger para que isso não fique à vista, né? Porque quando você enfaixa a ferida, você evita que outras coisas ainda ataquem a ferida. Tem gente que, eu ajudei e começa a mostrar por aí a ferida do outro, né? E olha que interessante. E depois ele não podia deixar o homem ali caído, né? Ele tinha que levar para algum lugar. E como que ele ia levar? O homem estava desmaiado, não podia caminhar. Então ele só tinha o animal dele, que ele estava andando no animal. Se ele desse o animal para o homem, ele teria que ir a pé. Então, o que significa aqui nessa história? Que ele renuncia, né? Ele dá alguma coisa de si em favor do seu irmão. Ele podia ir muito bem, né? Ele podia, eu ajudei, deixei ele caído aqui, já curei a ferida, deixei embora no meu cavalo. Não, ele busca, né, dar algo mais de si, ele renuncia. Então, aquela pessoa que pratica caridade, o que é renunciar, né? Você pode dar do seu tempo. Então, você precisa ter tempo para ouvir uma pessoa, para cuidar de alguém, né? Então, você tem que renunciar a alguma coisa que é sua para poder ajudar outra pessoa. Sem uma renúncia, a gente não ajuda verdadeiramente alguém. Isso daí eu posso chamar de desapego? Sim, desapego. Desapego, né? Claro, se eu tenho muita comida, né, eu tenho que dar alguma parte da minha comida para alguém, eu vou ficar sem aquela parte. Infelizmente, às vezes a gente tem que... tem gente que só dá o supérfluo, mas às vezes a gente tem que dividir até aquilo que poderia... O que é bom para nós, né? O que é bom para mim, eu quero para o próximo. Então, exatamente. Eu não vou pegar... eu vou comer a coxa do frango, assim que fazia antigamente, e dar asa para o outro. Né? E dar o outro para ele chupar, né? Eu posso dizer, Gilmar, eu posso dizer que também é uma confiança em Deus, porque mesmo me faltando, eu tenho a certeza que não vai me faltar o necessário para sobreviver. Exato. Então, aquela pessoa que renuncia, nunca... Quem dá de coração, ele sempre está se predispondo a receber, igual falou aí, eu acho que foi o Fabrício que tinha comentado, né? A corrente do bem, né? A corrente do bem. E aí, para a gente não estender muito, que já estamos aqui há quase uma hora, né? Veja que ele cuida, ele leva o homem para a hospedaria, né? Ele leva o homem para a hospedaria para ser melhor cuidado. Então, por exemplo, às vezes eu tenho uma pessoa que eu preciso ajudar, ela está com uma dificuldade, um problema familiar. Às vezes eu não dou conta de ajudar sozinho só. Às vezes eu preciso levar ele no centro espírita, para ele receber um passe, para ele ouvir uma palestra. Então, o centro espírita é uma espécie de hospedaria, né? Então, a gente pode, às vezes, acolher uma pessoa, ajuda na rua, mas, olha, vou te levar para um lugar que vai te ajudar a você ficar com cuidado. Bom, então você vê que o samaritano, ele faz tudo isso. Mas o que acontece? Ele deixa de viajar? Vamos ver, né?
E no dia seguinte, né, o samaritano, ele dá o dinheiro. Acho que é ali mesmo, é na 35 que você estava. Volta uma aí. Ali, ó. No dia seguinte, tirou 2 denários, né? E ele paga, fala assim, olha, quando eu voltar, significa que ele também estava cuidando da vida dele. Ele tinha uma viagem, não tinha uma viagem para fazer? Pois é, tem que lembrar que ele não estava de passeio, né? Então, a gente não tem desculpa. A gente vai ajudar o próximo, mas não podemos esquecer de fazer a nossa obrigação, os nossos objetivos. Olha que interessante, porque é amar ao próximo como a si mesmo. Então, o samaritano ajudou, mas ele não se descuidou da obrigação dele, que é a viagem. A gente não sabe se a viagem era para um negócio, era do trabalho dele, ele tinha que fazer aquela viagem, né? Então, assim é na vida. Quem ajuda o próximo tem que ajudar o próximo, mas não pode esquecer das suas próprias vidas ou de cuidar de si mesmo. Não é pretexto de fazer caridade que eu vou deixar de cuidar da minha vida. Eu posso entender, Gilmar, que assim, a frase é amar ao próximo como a si mesmo. Mas eu posso entender que ela primeiro volta ao amor a mim, para eu estar bem, para eu poder amar. Ela só está invertida, né? Não é amar para eu amar ao próximo, é amar ao próximo como eu me amo primeiro. Porque uma pessoa, por exemplo, uma pessoa que não aceita-se como ele é, que não gosta de si, ele tem dificuldade de gostar do outro. Aquilo que você estava falando do preconceito. Muitas pessoas, às vezes, tem alguma coisa nela que ela não gosta. Aí ela tenta diminuir o outro, né? Muitas vezes, para achar que aquilo compensa. Sim. Então, não. Então, primeiro, quem ama a si mesmo e sabe o que é, ele não está preocupado com o que o outro é. Ele sabe que cada um é diferente, que nós somos diversos, né? Existe uma diversidade muito grande. Bom, eu vou seguir aqui a mensagem para a gente ver. Então, Jesus pergunta para o doutor da lei, né? Então, né, qual desses três? O sacerdote, o levita, que eram judeus, ou o samaritano, que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? E aí ele veja que o doutor da lei, ele não responde, é o samaritano, né? Ele era preconceituoso com o samaritano, ele nem diz, ele fala assim, aquele que usou de misericórdia para com ele, ou seja, era o samaritano. Mas ele era tão orgulhoso que nem evitava usar a palavra samaritano, né? Então, a gente vê que Jesus vem mostrar aqui que o judeu que julgava cumpridor da lei, o eleito, né? No entanto, aquele que não se esperava nada é que praticou a verdadeira lei de Deus, né? Então Jesus diz, então vai, faz a mesma coisa, né? Então ele deu o exemplo. Então essa passagem, ela é muito importante, né? Aí eu vou ver a pergunta do Arthur, que é muito interessante. Eu gostei muito da pergunta do Arthur. Vamos lá, ver se vocês conseguem. A pergunta do Arthur e depois da Cecília, tá? Na sequência? No Arthur. As duas na sequência, Cíntia. Não, faz uma primeiro e depois a outra. A gente comenta e faz a outra? Isso? Tá. Vou colocar o Arthur, então. Participação do senhor Arthur. Deixa eu ver aqui. Peraí, acho que eu não pus o áudio. Peraí, acho que eu não pus o áudio. Sumiu. Deixa eu fazer o... Esqueci de apertar o botãozinho do áudio aqui. Ô, Gilmar, o pessoal tá firme e forte aqui, ó. O Renato Correia disse aqui, ó, que explicação fantástica, muito bom. Agradecemos, Renato. A gente está aqui aprendendo, cara. É uma lição de vida incrível. Essa parábola, ela tem uma relevância aí, né, nas histórias de Jesus. Todas são importantes, né, mas essa daí e aí, o Arthur tá no ponto? Vamos ver. Tem um segredinho, olá, olha lá. Meu nome é Arthur, eu tenho 11 anos e hoje irei fazer uma pergunta sobre a parábola do bom samaritano. Bom, minha pergunta é o seguinte. As pessoas que escutaram a parábola e depois elas não praticaram a mensagem que Jesus mostrou na parábola, por meio da parábola, elas estariam cometendo pecado? Bom, essa foi minha pergunta. Obrigado e tchau. É a minha pergunta. É a pergunta que eu quero saber. Isso, né, Arthur? Primeiro,
só queria dizer para a gente que nós espíritas não usamos muito essa palavra pecado, né? Pecado, originalmente, significava desviar-se do caminho. Então, aquela pessoa que tem conhecimento, ele sabe o que fazer, igual o sacerdote aí, mas ele desvia do caminho, né? O pecare vem de uma palavra antiga que significava desviar-se do caminho. Então, não no sentido assim de que fez alguma coisa, vai ser punido pela providência divina, não. Aquela pessoa que se desvia do caminho, como vocês viram, geralmente ele cai na mão de salteadores, ele fica numa condição muito ruim. Então, aquelas pessoas que, tendo condição espiritual, que tem conhecimento, que sabe o que deve fazer e não o faz, ele é muito mais responsável do que aquele que não conhece. E essa pessoa, infelizmente, né, vai colher aquilo que ele está plantando, né? Às vezes ele vai ficar insensível e pode não ser uma pessoa tranquila, feliz, em paz. Muito boa a sua pergunta. Eu só faço essa observação que para nós, assim, pecar é desviar do caminho. Aquele que já conhece e desvia do caminho que deveria seguir. Tá Perfeito. bom? Pergunta e aí, da Cecília, agora? São doenças, sofrimentos, dificuldades que roubam a nossa energia de vida. Né? Vamos ver a pergunta de quem? Da Cecília. Cecília está no ponto. Vamos lá. Fala, Cecília. Está no ponto. Oi, eu sou a Cecília. Eu tenho 8 anos, eu participo do grupo da evangelização da UEF. E eu tenho uma pergunta para fazer sobre a parábola do bom samaritano. O bom samaritano teve um ato de amor e humildade. Qual é o maior desafio a ser combatido pelas crianças e jovens de hoje, para não se desviar do caminho do amor ao próximo e da caridade? Tchau! Tchau, linda. Você vê, olha como ela usou a palavra correta, né? Ela falou assim, olha, aquele que tem conhecimento, qual é o principal desafio, né, que a gente enfrenta aí para seguir no caminho correto e não desviar do caminho, que é a prática do amor, né? É justamente quando a gente tem interesse, só pensa em si mesmo, só pensa na satisfação das coisas materiais, a gente esquece esses conhecimentos, então a gente desvia. Então, aquela pessoa que está aí no mundo, vivendo no mundo, e está preocupado só em divertir, só nas coisas fáceis, preocupado em coisas só para si mesmo, em se beneficiar de tudo, né? Ele fica insensível, né? Cecília, ele fica insensível, ele não tem capacidade de perceber a dor do próximo, e ele desvia mesmo do caminho. E se ele encontrar alguém que está em sofrimento, ele vai fazer igualzinho o sacerdote, que tinha o conhecimento, mas passa sem prestar, sem fazer qualquer ajuda, né? Olha, eu fiquei super feliz com a pergunta dessa gurizada, né? Esses meninos fizeram perguntas muito interessantes. E para finalizar, a gente sempre tem que extrair do Evangelho, né, a lição para as nossas vidas. Então, nessa mensagem, a gente viu muitas coisas. Primeiro, que todos são irmãos uns dos outros, né? Então, eu não posso considerar só os espíritas que são meus irmãos, só quem mora no meu bairro que é meu irmão, só quem é da minha classe social que é meu irmão, só quem é da minha cor de pele que é meu irmão. Todos somos irmãos. Então, Jesus veio mostrar que irmão do próximo, né, que ajuda o próximo, é aquele que pratica caridade, que indistintamente. Vocês viram que o samaritano não perguntou quem era o homem, qual a classe social dele, se era pobre, rico, se ele tinha muito conhecimento, pouco conhecimento. Ele simplesmente se colocou no lugar dele, que estava em sofrimento, né, e o ajudou. Então, essa é a primeira grande lição. A segunda questão é que quem já tem conhecimento tem que buscar praticar. Mas o grande obstáculo é o egoísmo, o orgulho, né, que aí a gente quer se achar melhor do que os outros. Como os judeus, eles se achavam melhor do que os outros povos. Esse era o problema, eles se achavam, né? Então, quando as pessoas ficam se achando muito melhor do que os outros,
ou muito preocupado com coisas só para si, ele fica uma pessoa insensível. Então, ele é incapaz de trocar afetos, sentimentos, e ele pode, depois, com o tempo, se comportar como uma pessoa morta, né? Um morto é aquele que você cutuca e ele não vai, né, ele não vai perceber nada. Ele vai passar na vida, né, e aí é muito fácil dele desviar. E a terceira coisa que eu queria dizer, muito importante dessa mensagem, é que ela nos ensina como praticar a caridade. Então, a gente tem que aproximar, né, ver, não julgar aquela pessoa, porque que ela... você está sofrendo porque na outra encarnação você fez isso. Não, a pessoa que está sofrendo, ela não quer que você explica não sei coisa. Primeiro, ela quer ser acolhida, ela quer ser compreendida, né? Por isso que eu tenho que primeiro colocar o bálsamo, o óleo, para curar, para aliviar a dor. E, claro, eu também tenho que dar elementos para ela aprender a seguir aquele melhor caminho. Então, Jesus mostra isso. E quando a gente tem que seguir a nossa vida, fazer caridade não significa deixar de fazer as coisas que nós temos que fazer. A pretexto de fazer caridade, eu vou esquecer minha vida. Não é isso, né? Então, às vezes, eu tenho que encaminhar aquela pessoa para um lugar que tem recursos, como ele busca hospedaria, e assim por diante, e continuar a minha vida. E quando eu voltar, significa também não vou fazer esquecer. Ele volta, você vê que ele continuava preocupado em ajudar. Então, eu acho que essa mensagem, ela trouxe muitos ensinamentos. A meninada aí está de parabéns com as perguntas. Eu peço desculpa, eu acho que eu estou meio enferrujada, não sei se eu falei a linguagem que seja compreensível para elas. Ótimo. Mas fico feliz, espero que seja bom para os adultos que participaram. Então, estou à disposição. Vê se alguém aí no chat quer fazer alguma pergunta, a gente tem aí um minutinho. A Patrícia só a Patrícia que falou que parece simples a parábola, mas né, nunca tinha pensado em todos esses aspectos, né? Às vezes a gente fica só no raso dos ensinamentos de Jesus, né, Gilmar? A importância desse estudo, né? E a gente vê que essas crianças, quando eles começam a usar isso no dia a dia, né, Herbert? A gente já sentiu isso. A gente teve um feedback desse muito bom, legal, e é importante ressaltar que a gente sempre fala lá, né, nas nossas lives, que Jesus, ele não dava uma falta, ele abria a boca para falar, e você pode ter certeza que ele não podia perder tempo, porque a encarnação dele aqui foi totalmente com o objetivo de trazer, né, o ensinamento para a gente, né? E lembrando a primeira pergunta do Kaique, né? Porque Jesus era professor, né? Ele é o nosso mestre, é o nosso exemplo, é o grande mestre que trouxe muita coisa para nós e muitos ensinamentos, e tá constantemente aí, tudo que ele deixou para nós. Ainda a gente está por descobrir muitas coisas, muitos ensinos, né, que estão aí para ser desvelado. Então, eu agradeço muito a oportunidade, um beijão para essa meninada. Imagina, Gilmar. Parabéns, eu fico feliz e estou à disposição de vocês para quando precisar. Desculpa a atrapalhada, porque na hora eu coloquei a apresentação diferente, não a que eu tinha preparado para a live, mas a gente está certo. No final ficamos honrados aqui. E eu acho que talvez é um pontapé inicial aí, né? Inclusive, a gente já tem até pergunta para um próximo tema, né, Cíntia? Se a gente quisesse já deixar aqui programado, a gente tem uma pergunta da Gabi, que ela fala sobre a parábola do semeador. Será que a gente consegue fazer um encontro desse? Sim, eu vou até fazer em setembro eu vou fazer a palestra no Batuíra justamente sobre a parábola do semeador. E será que a gente conseguiria um spoiler aqui? Claro. Com essa molecada simpática, eu me desmancho todo, viu? Legal. Olha, obrigado, Cíntia, Herbert, aí vocês podem encaminhar aí para o encerramento. Faltou uma coisinha só. Eu gostaria de encerrar, mas eu gostaria de encerrar até pedindo desculpas a todo mundo, porque realmente a gente está nessa primeira experiência, eu e a Cíntia. E faltou aqui a gente fazer uma coisa que todo espírita faz antes de começar qualquer tipo de... Nossa, olha que vergonha.
A gente fez reunião, fez script, Anotou? tudo programado e não está escrito aqui a prece. Mas a espiritualidade, espero que nos perdoe, e a gente não podia deixar de encerrar fazendo isso, né? Daria até para colocar uma musiquinha, não dá não, Cíntia? Deixa eu ver assim. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui. Eu tenho aquele disco especial lá que eu gosto, que a gente faz como é que fala? Um remember do nosso centro, que é o EFA. Espera aí que eu já vou buscar esse disco aqui. Mas olha, eu estava aqui angustiado. Depois que a gente começou, eu falei, meu Deus do céu. Eu espero que os nossos mentores nos perdoe. Oi? Nos perdoe, a gente nem... Como é que eu faço agora aqui? Peraí. Eu achei aqui, Herbert. Ó, já tá no ponto, eu não sei se eu... Tá, mas não sei se... Vai sair o áudio, né? Vamos ver, já vou colocar agora, ó. Se eu soubesse, eu tinha falado para vocês pôr uma daquelas apresentações que eu fiz, a última, Simpatia. Mas tudo bem. A gente tá novato aqui, viu, Gilmar? Não tá... Peraí, começou a tocar. Tá tocando? Tá bem compartilhando? baixinho, bem baixinho. Ah, não, mas peraí. Aí, melhorou, aí. Foi. Tá aí. Estamos prontos. Eu convidaria o Gilmar, se você quiser, ficar à vontade, ou se não, você que sabe, Gilmar. Não, posso fazer. Pode? Por favor. Então... Gente, então, assim, agradecer e pedir aí que isso tudo dê certo. E a gente continue fazendo o que Jesus fez, seguindo o exemplo dele aí. Obrigado, Gilmar. A palavra é sua agora. Então, vamos nesse momento, todos nós, levarmos nosso pensamento a Jesus, nosso mestre amado, a Deus, nosso Pai. Agradecer a oportunidade que tivemos aqui de estarmos reunidos por laços internéticos, mas, graças a Deus, com muita vontade de aprender. E tivemos a oportunidade de aprender com essas crianças maravilhosas que nos trouxeram perguntas tão importantes. E também a chance, Mestre Jesus, que tivemos de recordar os seus ensinos de há quase 2000 anos. Abençoe a todos que aqui passaram, a todos que ouvirem essa live, que eles possam ser sensibilizados no fundo de seus corações a despertarem para a dor do nosso semelhante e buscar aplicar todos esses ensinos, esses exemplos vivos que Jesus nos deixou. E que a paz, Mestre amado Jesus, possa envolver a todos nós, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Graças a Deus. Essa música, nossa, eu fico emocionado e acho que tem muita gente aí que frequenta o sábado, deve lembrar que a gente toca esse CD lá. Muito obrigado, agradeço as pessoas aqui que agradeceram, a Patrícia, o Renato, a Rafaela, várias pessoas, né? A Thelma, que está aqui também, a Zuleika, a Gabi. Rafa. Nós nos despedimos, né? Agora a gente... É isso aí. Muito Galera, obrigada. obrigado demais. Tudo de bom, agora a gente só dá aquele tempinho para dar o delay aqui para fechar, não é isso, Cíntia? Obrigado Eu aí. acho que se fechar, já ele fecha lá. Legal. Já foi. Eu vou encerrar. E aí, fiquem todos com Deus. E amanhã, live, hein? Amanhã, live Encontro de Pais e Filhos. Obrigado. Tchau, obrigada. Tchau.